Bem-vindos a esta análise focada. Hoje a gente mergulha nas fontes sobre a geração ansiosa, né? Especialmente no material do Jonathan Haidt. A ideia é tentar entender assim, como esse ambiente digital, principalmente depois de 2010, pode ter mexido com a saúde mental dos jovens. Vamos lá ver isso. Olá! Pois é, o material que a gente viu aponta para uma correlação de tempo bem significativa, né? Bem na época que os smartphones e as redes sociais viraram febre entre os adolescentes, ali por 2010, 2012, a gente começa a ver um aumento em alguns indicadores de sofrimento psicológico. Vamos tentar entender os mecanismos que as fontes sugerem para essa ligação. Exato. E a fonte principal até chama esse período ali entre 2010 e 2015 de a grande reconfiguração da infância. É um nome forte, né? E é impressionante como o material mostra uma virada meio abrupta, aumento claro nos índices de ansiedade, depressão e, o que é mais triste, até suicídio entre adolescentes. E o smartphone ali, onipresente, é apontado como um catalisador importante. Mudou como a gente interage, como a gente está presente no mundo, né? Não só os jovens. Uhum. E um ponto central que eles levantam é essa ideia de substituição, sabe? Não é só adicionar mais tempo de tela, é tipo substituir interações que são fundamentais para o desenvolvimento. Os dados mostram mesmo, né? Caiu muito, depois de 2009, a frequência com que os adolescentes encontravam os amigos cara a cara. O argumento é que a interação real, a brincadeira livre, que é super importante para o desenvolvimento social e emocional, foi sendo trocada por um outro tipo de conexão, a online. E como que essa conexão online é diferente? Quer dizer, o que as fontes dizem que a torna talvez problemática? Olha, o que eu acho fascinante na análise deles é como descrevem essa interação virtual. São redes sociais que mudam o tempo todo, né? Tem a questão do anonimato e uma dinâmica muito focada em validação que vem de fora. As curtidas, os comentários, quantos seguidores você tem, essas coisas. O material argumenta que isso cria um ambiente social, assim, bem diferente do presencial. E que consome um tempo que antes era para experiências mais ricas de aprendizado social, né? Aqui a coisa pega mesmo. As fontes detalham os elementos bem específicos das redes sociais que parecem ter um impacto particular. Falam dessa busca constante por validação social, sabe? Aquele reforço intermitente, a coisa meio viciante de ficar checando notificação. A comparação social que fica muito pior com todo mundo mostrando só o lado bom, as métricas. Tem até referência a estudos, acho que um da Tweng, né? Que liga mais tempo em rede social com pior saúde mental, especialmente em meninas. Exato. E o cyberbullying, claro, que achou novas formas, né? E um alcance muito maior com essas plataformas. É verdade. E tem um padrão curioso nos sintomas que as fontes destacam. Eles observam um aumento bem claro nos chamados sintomas internalizantes, tipo ansiedade, depressão, tanto em meninos quanto em meninas. Mas, ao mesmo tempo, olha que interessante, uma queda em alguns sintomas que eles chamam de externalizantes, como, sei lá, vandalismo na escola, briga física. Nossa, isso parece ir contra a intuição, né? Menos problema para fora, mas mais sofrimento para dentro. Como eles explicam isso? Bem, se a gente tenta conectar isso com o quadro geral que eles pintam, a sugestão da fonte é que essa mudança talvez reflita um engajamento menor com o mundo físico, sabe? Para entender esse padrão, especialmente nos rapazes, a ideia é analisar como o smartphone não só ocupou o tempo, mas talvez tenha mudado o jeito mesmo de interagir com o ambiente, de expressar frustração ou buscar estímulo, direcionando mais para dentro. Entendi. E essa transformação toda não aconteceu isolada, né? O material fala de um contexto maior. Exatamente. Eles mencionam uma tendência que acontecia ao mesmo tempo, que é a de maior restrição da liberdade das crianças. Citam até uma pesquisa, eu acho que do Pew Research de 2015, que mostrava que os pais estavam ficando com mais medo, assim, de deixar as crianças brincarem sozinhas fora de casa. Menos autonomia no mundo real. Talvez enquanto o virtual só crescia, né? Pode ter uma conexão aí. E diante desse cenário todo, que é complexo, as fontes chegam a propor algumas saídas, alguma solução. Sim, sim. O material apresenta umas sugestões bem concretas até,
Coisas como sistemas melhores para verificar a idade para entrar nas plataformas, sabe? Com uma responsabilidade dividida entre pais, quem faz o celular e as próprias empresas. Sugerem também proibir celular na escola, o dia todo, para forçar um pouco mais a interação real ali e um incentivo forte para mais tempo de brincadeira livre, sem muita estrutura na infância. São propostas fortes, né? Imagino que a primeira coisa que vem à cabeça é: como fazer isso funcionar? Qual seria o impacto real? Sem dúvida, para implementar qualquer uma dessas coisas, os desafios seriam enormes, né? Culturais, tecnológicos, até econômicos. As fontes meio que reconhecem isso, focando mais no diagnóstico do problema. Certo, então, para a gente resumir o que a gente viu nas fontes, elas constroem um argumento bem forte, ligando essa explosão do smartphone e das redes sociais, a partir de 2010, com um aumento preocupante de questões de saúde mental nos jovens. E sugerem que a diminuição da interação cara a cara e as características próprias dessas plataformas online são fatores bem importantes nisso tudo. E fica uma reflexão, né, que o material provoca. Se essa hipótese principal estiver certa, que essa perda da interação rica do mundo real e o mergulho constante no virtual contribuem para essas tendências, que habilidades ou necessidades sociais e emocionais que ficaram meio de lado, as gerações futuras vão sentir uma urgência de resgatar? Ou talvez até de reinventar para lidar com esse cenário? Uma questão para pensar.